verdade, toda essa história que aconteceu comigo e esse interesse sobre a minha história, que afinal é uma história de uma pessoa normal como qualquer outra, é porque eu acho que eu toquei numa coisa muito difícil. Com certeza. Né? E que as pessoas têm muita vergonha de falar. Elas têm muita vergonha de falar. Eu perdi, exatamente. Eu dancei, eu rodei. É muito isso, assim. E é engraçado porque um dos seus artigos, você fala muito da questão da rotina, como que foi engraçado o fato de você conseguir, numa tarde de terça-feira, e jogar uma partida de tênis, né? E eu também me vi em determinadas situações, assim, por essa cobrança de você ter que acordar, você ter que trabalhar, você ter que levar o filho na escola, você ter todos esses formatos já pré-estabelecidos. E como que num dia normal, numa terça-feira, assim, numa semana comum, você vai jogar uma partida de tênis, por exemplo. E talvez esse tenha sido o grande desafio para você, adaptar essa rotina? Com certeza. Esse foi o grande desafio. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. No mês que vem, eu me aposento. Pelo INSS. Dilma, me aguarde. Então, é óbvio, eu sempre tive uma rotina de muito trabalho. Eu era conhecida como a louca workaholic. Sim. E que era feliz. E que daí, na hora que eu não tinha mais uma rotina de compromisso a cumprir, tinha a minha rotina, mas era uma rotina que eu posso fazer o que eu quero, a hora que eu quiser. Quer dizer, eu posso trabalhar de noite e ficar dormindo de dia. Ou eu posso não trabalhar 2 dias e trabalhar muitos. Na verdade, se eu for pensar, eu trabalho muito de quinta a segunda, porque quando a minha posada tá sempre cheia. Certo. E é a hora que eu pego de verdade no pesado, né? Só que sim, a gente é muito preso. A gente vive preso por uma série de amarras invisíveis. Exatamente. E que a gente tá sempre olhando pro que os outros vão achar, pro que os outros vão pensar, o que a gente vai responder, como que a gente vai fazer. Então, eu moro aqui do lado de um shopping e às vezes eu tinha que ir no shopping buscar alguma coisa que tinha acabado. E eu falava assim, ai meu Deus, se alguém me encontrar aqui passeando às 3 horas da tarde no shopping, vão falar que vão pensar, né? Na maior vagabundagem. E eu não tava na maior vagabundagem. Mas é isso. A gente vive muito preso a isso. E no meu caso, eu acho, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de trabalhar e sempre trabalhou muito, eu tinha essa coisa de ser estoica. Né? De ser dedicada, focada e que eu achava que aquilo era o jeito de viver. No seu currículo, diz que você estudou a arte da culinária francesa. A maioria dos estudantes frita frango em cadeia de fast food para se sustentar, mas você serviu mesas num restaurante de luxo. Depois você saiu da faculdade e veio trabalhar aqui? Quanto eles pagaram para você desistir dos seus sonhos quando chegou aqui? 27 mil por ano. E quando você ia parar para fazer aquilo que te deixa feliz? Boa pergunta. Olha aqui, eu conheço pessoas que trabalham na mesma empresa a vida inteira. São pessoas como você. Batem ponto num dia, batem ponto no outro e nunca tem um instante de felicidade. Você ganhou uma chance, Bob. É um renascimento. Ao longo dessa semana que eu vim preparando essa pauta, eu tive a preocupação de conversar com pessoas também sobre o que elas achavam sobre esse mundo corporativo em especial. E muitas me disseram, né, e formataram perguntas para exatamente isso. O que é melhor, assim? Se é que é possível dizer que é melhor, porque eu acredito até que são coisas diferentes. Mas essa libertação também, essa liberdade, como que você identifica isso, assim? Então, eu acho que tem uma questão aí que é importante e que é de geração. Se a gente for pensar na geração nova, eu acho que eles têm muito menos apego e apreço à vida com crachá do que a minha geração teve. Sim. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito empreendedora, mas eu sempre empreendi para alguém. Certo. Né? Com a segurança, razões, né? E eu fui pesquisar isso para escrever o livro que eu fiz, A Vida Sem Crachá, que isso tem a ver, inclusive, com questões familiares. Né? Pessoas que vêm de famílias onde tem pai, mãe, tio, avô empreendedor, eles foram treinados a isso. Eles têm um olhar para o empreendedorismo diferente de quem é filho de alguém que foi sempre funcionário. Sim. No meu caso, meu pai não era empreendedor, mas nunca foi uma pessoa com carteira assinada. Então ele era um profissional liberal
e tinha uma coisa meio sem crachá sempre. E isso, de certa maneira, foi... Às vezes era difícil, porque tinha uma certa instabilidade, e eu meio que decidi que eu queria ter crachá, desde sempre. Sem contar que na minha profissão, né, de jornalista, lá no século passado, quando eu comecei, e é século passado mesmo, era muito difícil você pensar em ser empreendedor em comunicação. Sim. Porque a comunicação, naquela época, ela dependia do quê? De grandes meios de produção. Gráficas, televisões, jornais. Quer dizer, você não podia fazer o que é hoje possível, e que hoje eu faço, que é ter um blog, é ter um site, Sim. que você pudesse você mesmo fazer. Era muito difícil. Então, quer dizer, a possibilidade de ser sem crachá, de ser freela, pra mim nunca me pareceu interessante. E por isso, eu logo procurei ter um emprego, comecei a trabalhar muito cedo e fui indo. Encontrei uma empresa com a qual eu tinha identidade e fui ficando. Né? Então eu acho assim, não tem melhor, não tem pior. Hoje, falando de mim, Claro. hoje eu estou muito feliz com a vida que eu tô levando. Mas por quê? E aí também é importante. Eu tenho já uma certa idade, eu construí uma carreira, um patrimônio, eu tenho um outro negócio, Sim, né? sim. E por isso eu tô aqui podendo me dedicar a escrever, me dedicar a fazer uma série de coisas, Claro. sem ter uma preocupação de vender o almoço para pagar, o jantar. Que é uma situação que eu sei que é diferente de uma série de pessoas que perderam, que estão perdendo o emprego. Sim. Nesse Brasil que está vivendo uma crise, né? Então, eu não quero fazer nem apologia, nem a elegia dessa situação que eu estou, quer dizer, porque no meu caso existe uma situação particular. Exatamente. Como eu escrevi no blog, como eu escrevi no livro, num determinado momento eu fiz as minhas contas, eu recebi uma indenização, mudei meu estilo de vida. Sim. E decidi me contratar. Então eu peguei ali um dinheiro que eu tinha e me contratei para escrever. Claro. Né? Então, de certa maneira, eu sou patroa, eu sou o chefe de mim mesma. Exatamente. E o interessante disso, assim, que eu acho que não é nem jogar tudo pro alto, que é o mais natural hoje em dia, de não tá bacana, vou mudar e tudo bem. E eu acho que o mais interessante disso é você conseguir renascer mesmo, diante de uma situação que você não esperava. Então, o mais bacana é você ter essa possibilidade realmente bom, a situação é essa, vamos virar uma limonada aqui diante desses limões, né? No próximo bloco, a Cláudia dá dicas valiosíssimas de como se planejar nesta nova fase.